Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o MOL 11, fundo de shoppings da Genial, mais um mês acompanhando aí esse fundo e provavelmente mês que vem ou nos próximos meses deve cair o rendimento, a gente vai falar um pouco sobre isso. E um ponto de atenção sobre RMG, sobre renda mínima garantida. Eu fiz alguns cálculos aqui e eu queria compartilhar com vocês. Mas vamos lá, mais um mês aí acompanhando o fundo da Genial. Deixa eu acertar aqui. Fundo da Genial de Shopping, né, o MOL 11, relatório agora de junho. Um ponto que eu sempre gosto de enfatizar como um ponto muito positivo desse fundo, que é a taxa de administração. Taxa baixíssima, 0,5%, acho que é uma das menores taxas, não somente de shoppings, mas da grande maioria dos fundos, né? Enquanto tem fundo cobrando 1,5% de taxa, mais taxa de performance, ele cobra 0,5% de taxa, né? Então é um baita de um fundo. Pagou 0,80, o mesmo do mês passado, mas vocês vão ver que a chance já é grande do mês que vem isso reduzir, inclusive eles até colocam isso no guidance, né? A gente já pode ver que o resultado dele foi menor. Pessoal, o shopping oscila demais o rendimento. Oscila demais, ainda mais nesse momento que a gente está hoje, né, um momento de taxa de juros que não cede. A gente tinha uma visão de shopping muito diferente no final do ano passado para o começo desse ano, que mudou completamente, tanto é que eu fiz um vídeo, acho que foi o final do ano passado, falando de 3 segmentos que eu acreditava que sariam muito bem com a queda da taxa de juros, e shopping com certeza era um deles, exatamente porque shopping é varejo, só que não é o varejo tradicional, né? É o varejo dentro de um shopping. Mas tem toda a característica do varejo, que é o crediário, é o crédito. Você comprar parcelado. Quando tudo que é parcelado com a taxa de juros lá em cima, fica mais caro. Então isso dificulta o shopping, por mais que o brasileiro, eu sempre trago isso, o brasileiro, diferentemente do americano, ele é rolezeiro, ele gosta de shopping. Eu moro no Rio de Janeiro, você vai num domingo de 40 graus, sábado de 40 graus, que tava o pessoal, shopping lotado, porque o pessoal gosta de shopping. Mas olha só, base de reserva acumulada dele caiu para 5 centavos. Ele estava em 15, ele usou 10 centavos, então se ele gerar o mesmo resultado esse mês, ele não tem condição de fazer o pagamento, como a gente vai ver daqui a pouco. Pessoal, parte macro eu vou passar reto aqui. Eu quero trazer um ponto para vocês aqui, eu vou mostrar aqui primeiro os números, que são números excelentes se a gente for ver, em termos de venda. O fundo, ele gerou um aumento de 43% em relação ao mesmo mês mês de 2023. Eu dei uma olhada para ver se os números estavam certos, porque quem assistiu o vídeo passado viu que eles erraram, eles inverteram os dados, né? E é muito ruim isso, porque a gente tem que ficar comparando o gráfico com a informação escrita, e de fato dessa vez está certo. Então teve um aumento grande e 28% comparado ao mesmo mês do ano anterior, também um bom indicativo. O NOI Caixa também aumentou 25% quando comparado ao mesmo mês de 23, e também 12% quando comparado ao mesmo mês do ano anterior. A vacância caiu para 4,8%. E aqui, pessoal, um ponto que eu quero trazer para vocês. Primeiro, o fundo gerou um resultado de 70 centavos e distribuiu 80. Lembra, eu falei, ele tinha 15 centavos de reserva e teve que usar 10 e pagou 5. E aí, antes de eu entrar, acho que no ponto principal desse vídeo, a questão do rendimento. Eles já até colocam aqui, eu não lembro se eles colocaram isso no mês passado, que eles falam que o resultado, o dividendo será de 0,80 para o próximo semestre em média, mas tendo esse guidance aqui de 77 a 83. A grande questão é, se de fato eles mantiverem essa receita imobiliária, que é muito parecida com o mês passado, eles não vão conseguir manter esse pagamento, porque vai consumir toda a reserva. Então não tem como. Então, tanto é que eles geraram 70 centavos. E aí, mesmo que eles mantenham isso, eu acredito que até o guidance pode cair. Tá? Então esse é um ponto que vocês têm que ter de atenção. Para o próximo vez pode ser que caia mais uma vez o rendimento, que ele caiu. Deixa eu ver aqui, ó. Ele veio. Não, aqui eu quero ver o rendimento pago, se ele tem. Aqui, ó. Ele já vem caindo e a reserva vem caindo. Isso eu já tenho falando muito tempo para vocês. Vem caindo e provavelmente o dividendo vai cair também.
Tá? Então esse é um ponto para vocês terem, mas não é preocupante para você cotista. Eu não sou cotista do mall, porque eu vejo que tem outros shoppings melhores, mas se você é cotista do mall, isso não é motivo de preocupação, porque isso é normal. Tá? Agora, o ponto que eu queria trazer para vocês é que eu não abordei a isso ainda no fundo, e eu quis fazer essa conta porque é o seguinte: o fundo, ele tem do portfólio dele, ele tem dois ativos, o Rio Sul, o Rio Parque Sul, deixa eu pegar aqui, né? O Rio Parque Lagos e o Parque Sul são dois shoppings que estão em fase de maturação e eles recebem renda mínima garantida. Né? Inclusive o próprio NOI desses shoppings sai fora do cálculo, porque ele tem uma renda mínima garantida, ele gera uma receita e tem um valor estipulado, né, de renda mínima garantida, que o vendedor desses shoppings complementa. Ele complementa esse valor para chegar nisso. E aí eu trouxe o relatório de janeiro, que tem um guidance aqui de resultado esperado para esse ano. Tá? Então olha só, eu peguei aqui, foi lá em janeiro que eles publicaram isso, que o NOI orçado para 2024 seria esse daqui, porque o shopping tem 100% e a participação do mall de vários shoppings muda, né? Então isso daqui seria o percentual de cada NOI orçado, porque o NOI do shopping é orçado e aí fica a parte para o mall do percentual que ele tem. Então aqui está o NOI orçado, né, do ano de cada um dos shoppings. E tem desses dois shoppings aqui. E eles até colocam aqui que, para fins de cálculo, complemento da renda garantida pelo devedor. Então, o que isso significa? O NOI orçado para o shopping é de 11,702. Esse aqui é o que o fundo tende a receber. Porém, se ele gera 5 mil, a renda mínima garantida complementa para os 11. 5 mil que eu digo aqui é 5 milhões, né? Ele tem 11 milhões e os outros, e ele gera 5 milhões, os outros 6 milhões é complementado pela renda mínima garantida, tá? Então, ele tem meio que garantido isso, só que essa renda mínima garantida para esses dois ativos vai até o final do ano, vai até o final de 2024. E aí eu fiz um levantamento usando os dados de porcentagem de participação com receita operacional. Basicamente eu peguei o que eu fiz aqui, eu peguei as receitas operacionais de janeiro até maio, que isso aqui representa maio, né, embora pareça junho, mas é referente a maio. Peguei esses valores e multipliquei pelo percentual de participação de cada um dos shoppings nesse resultado operacional, que a gente consegue ver aonde? Aqui, né? Cadê? Cadê? Aqui, ó. Você tem a participação de cada um dos shoppings e quanto que do resultado operacional o NOI, o rendimento operacional, participa, né? Então é 8% Parque Lagos e Parque Sul 7%, tá? E aí eu montei um Excelzinho aqui para vocês verem. Eu fiz o seguinte: eu peguei os valores de janeiro até maio e peguei quanto que o fundo gerou de NOI nesses meses. E o que isso mostra? E aí, obviamente, eu peguei o mês o quanto que foi orçado. Se a gente for pegar lá no valor, aí você fala, Eric, mas está 12 milhões, por que no valor aqui está 11? Porque esse NOI ele é reajustado pela inflação. Então eu meio que fiz uma inflação projetada dos 12 meses, em torno de 4%, como se fosse o NOI previsto para o ano de 2024. Então o NOI previsto seria de 12 milhões. Então quanto que o fundo já teria que ter recebido nesse até maio? Eu peguei esse valor, dividi por 5 e dividi por 12 e multipliquei por 5. Então, o que a gente consegue observar dessa informação aqui? Que o Parque Lagos, ele já recebe de NOI mais do que o RMG, ou seja, ele nem não precisa do RMG mais. O que isso significa? Se nada mudar até o final do ano, a saída do RMG não vai ter impacto. Por quê? Ele já está gerando mais do que o próprio complemento. Então ele não precisa, em tese, mais desse RMG. Tá? Então ele recebe, obviamente, porque o que ele está recebendo, porque assim, lembra só, ele tem uma parte do NOI vem do RMG e a outra parte vem de aluguel. Somando um com o outro, está acima do que ele precisaria ter para complementar os 11 milhões.
que na verdade os 12 milhões, ele já recebeu 5 milhões,200, ou seja, ele está na banda de cima. O que isso significa? Que se nada mudar até o final do ano, a saída do RMG para esse shopping não vai ter problema nenhum, porque ele vai continuar mantendo o NOI orçado, sem problema nenhum. Já o Parque Sul, pegando os dados aqui, está por volta de 86%. O que significa? Que se essa situação se mantiver até o final, a saída do RMG vai afetar em 14% o NOI orçado, que no final das contas, pessoal, é muito pouco em termos monetários, né? Vai dar muito pouco, mas é só para vocês entenderem que é uma dificuldade. O RMG ele é complexo e vocês precisam entender o seguinte: para o fundo não ter impacto no final do ano, com a saída do RMG, ele precisa melhorar o resultado desse shopping a ponto de passar de 100%, de ele ter o fato do que ele está gerando ser suficiente para manter o NOI orçado. Entendeu? Então é só para vocês entenderem isso. Eu não tinha feito essa conta ainda para olhar se tudo tiver certo das contas que eu fiz aqui, porque não, a gente tem que pegar dado de todos, eu peguei de todos os relatórios, fazer o percentual para chegar nesses valores aqui. Posso ter errado alguma coisa. Aliás, se você tiver algo para falar, comentar, deixa aqui nos comentários, tá? Então é isso que eu queria trazer para vocês, para mostrar que o fundo pode ter algum probleminha no final do ano em relação à saída do RMG desses dois ativos aqui, não somente na verdade somente do ativo do Parque Sul, né? Não do Parque Sul? Do Parque Sul, não do Parque Lagos, porque o Parque Lagos está ok em termos de receita. Então o RMG já está sendo praticamente tranquilo pelo que o fundo gera de receita. E aí a gente vê, inclusive, o fato dele estar em maturação. Eu peguei isso aqui, se vocês olharem, eu até olhei aqui no próprio resultado do fundo, aqui eu já vou passar pelos dados do que a gente já passou lá em cima, né? Mas aqui, se a gente pegar nos próprios shoppings, eu peguei aqui, até fiz umas anotações aqui. Se a gente pegar a ocupação do Parque Lagos, em novembro estava 96, abril passou para 85 e agora maio voltou para 91. Vocês percebem que oscila muito a ocupação, porque ele está, como eles próprios colocam, ele está em maturação ainda. Então ele está fechando isso, oscila muito. Isso é muito comum nesse tipo de ativo, né? E já no caso do próprio Parque Sul, ele parece estar um pouquinho mais redondo. A gente vê que há um aumento significativo, então parece que o Parque Sul está mais redondo, porém ele ainda pode sofrer com a questão da saída do RMG no resultado do fundo. Então, pessoal, é isso que eu queria trazer para vocês aqui. É só a gente dar uma olhada agora nos números do fundo, né? Aqui eu falei da questão do dividendo, que pode ser que mês que vem caia. Aqui a participação de todos os shoppings, né? A alavancagem do fundo é tranquila, ele tem caixa para pagar, então não tem problema nenhum. Parte de vendas, a gente viu os aumentos que tiveram lá do mês para o mês anterior, para o mês do ano passado, para o mesmo mês do mesmo ano. A parte de ocupação também ela caiu, isso é bom, né? Na verdade, ao contrário, né? Ela vem caindo, mas ela voltou a aumentar. Ela ficou parecida, só que ela aumentou do mês passado para esse, saiu de 94 para 95, isso é bom. A inadimplência também super tranquila. Então, pessoal, assim, em termos operacionais, o MOL ele vem desempenhando bem, trazendo ótimos resultados, mas ele estava pagando um rendimento acima do que de fato ele gera de receita. Então, e ele dependia dessa questão de não recorrente para manter esses pagamentos, mas em termos de recorrente, para mim ele continua gerando um bom resultado. Como eu falei para vocês, eu acredito que existam melhores shoppings, na minha opinião, mas não é motivo para ninguém sair vendendo, mas é importante acompanhar até para vocês entenderem de fato. Aí até no final do ano a gente continuando acompanhando o MOL, a gente vai ver se de fato a saída do RMG vai impactar nesses ativos. Isso se ele não melhorar o resultado desse shopping até o final do ano. Beleza, pessoal? Então era isso, mais um mês aí acompanhando o MOL 11, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.